Fala aí pessoal do YouTube, FoxWalkerBR na área, finalmente aqui voltando para falar da season finale da 7ª temporada de The Walking Dead, episódio 16 da 7ª temporada. Então, no caso, o que eu vou fazer é falar sobre os pontos mais importantes, as paradas mais significativas e tudo mais, a parada de sempre. Então vamos começar com essa análise. Ok, vamos lá, essa temporada, desde o início até o final, eu acabei vendo que, de forma geral, vendo também a opinião do público geral, pecou em zilhões de pontos, sabe? Episódios chatos, episódios que poderiam ter sido feitos de maneiras mais adequadas, alguns episódios salvando e tudo mais. E assim, mesmo tendo esses episódios bons, isso é um sinal um tanto preocupante, de que a temporada, de modo geral, não estava indo muito bem. E geralmente no The Walking Dead, quando alcançamos a season finale, ela tem que apresentar algo foda. Algo que a gente veja e fala, ok, isso vale a pena assistir. É meio que um tratamento, como eu posso dizer, repetitivo. Tem que acontecer, é algo obrigatório. Toda a season finale tem que ser pica, tem que ser foda pra caramba. E chegou o momento dessa temporada provar que a season finale pelo menos ia ser o grande episódio do momento. E vamos começar a falar a respeito disso. Ok, pra deixar as coisas mais organizadas, vamos primeiro falar da Sasha, né, que se a gente for dividir o episódio, né, agora falando de uma forma geral, nós íamos ter mais ou menos 40% de conversa e preparação para a linha de defesa e linha de ataque, 30% do episódio foi focado na Sasha, que é aí que vamos falar inicialmente, e o resto foi cenas de ação, cenas de ataque, conflito e tudo mais. Ok, em relação a Sasha, que pegou uma boa parte do episódio, nós tivemos esse foco constante da personagem, né, e não foi por nada, a personagem ia morrer. Então todo esse momento dela no caixão, ouvindo música e tal, isso poderia ser tratado como algo normal, como algo que não iria ser focado constantemente, mas pela questão do foco, pela questão de um tratamento especial e por todo aquele flashback ou cenas envolvendo o Abraham, um mundo perfeitinho dela com a pessoa que ela amava, né, que criou um relacionamento e tal, isso era uma despedida. Era uma despedida da personagem, foi algo maneiro, sacou? Porque pra quem gosta da personagem, com certeza sentiu uma vibe de caramba, ela vai embora, mas vamos relembrar como a personagem é maneira, né? Até mesmo o Negan ficava falando toda hora, caramba, você é demais e tal. Não foi por nada, foi por causa que aquilo representava a despedida dela. Bom, em relação à morte dela, foi uma referência à morte da Holly, então a questão da referência é um ponto positivo. Agora, pra quem não gosta da personagem, pode ter achado um pouco gastado demais como eu posso dizer, essa pressão em botar várias cenas da Sasha. Né? Algumas pessoas podem pensar, não, pô, isso aí deveria ter botado um pouco menos, nós já entendemos que ela tá presa lá e tal, mas as pessoas também têm que compreender que esse seria a despedida da personagem. Então, de forma geral, é meio que uma faca de dois gumes. Foi legal, pela questão da despedida, mas foi um tanto cansativo demais, vendo que toda hora ela aparecia. Eu, pessoalmente, não gosto muito da personagem, porque, vamos ser sinceros, ela não foi muito bem explorada nas últimas temporadas, né? Nós sabemos que ela apenas teve um relacionamento com Bob Stuck, depois perdeu o Tyrese, que ela nem comentou direito, depois teve um relacionamento com o Abraham que durou 3 episódios, aí só nos finalmente que ela começou a ter uma postura mais de kamikaze, e aí foi que ela morreu. Ok, a personagem de modo geral não teve lá um grande foco, mas teve uma morte interessante. Então fica no meio termo entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Mas, no geral, representava a despedida dela. Agora, finalizando, em relação a Sasha, eu achei dois pontos interessantes. O primeiro é em relação à morte dela. Quando ela morreu, né, tirando a questão da referência, ela ficou zumbificada, claro, mas parece que ninguém se importou em matar ela. Ela ficou em cima do Negan, devorou lá um Salvador, e meio que ela deu uma sumida, né? Deixaram de focar nela e, tipo, quer saber? Tem um zumbi aqui na nossa área, vamos ignorar e vamos focar no tiroteio. Aí ela foi na floresta lá e só depois decidiram matar ela, que foi um lance meio, tipo, meio estranho, sacou? Porra, Salvadores, tem um zumbi aí perto de vocês não vão tentar matar? Não, eles decidiram focar mais em Alexandria, no conflito do tiroteio lá do outro lado e tudo mais, ficou um lance meio curioso. E o segundo ponto foi a conversa dela com o Eugene, que falou que ela, como eu posso dizer, não desistiu dele ainda, da questão dele fazer uma ação melhor. Claro que isso é toda uma referência dos quadrinhos, esse episódio teve uma complexa referência, que no caso dessa cena é em relação ao Eugene, de se tornar uma pessoa melhor e produtiva para o grupo do Rick. Nós sabemos que ele ficou fechado no grupo do Negan, mas nos quadrinhos é completamente essa vibe mesmo. Ele se sentindo inútil, se sentindo covarde, para depois dar aquela grande reviravolta e se tornar o personagem do momento. Referências, e foi muito disso.
Bom, agora finalizando falando da Sasha, vamos falar da preparação das defesas, que eu acho que durante esse processo, né, de conversas e tal, teve vários pontos significativos. Ok, falando da preparação e das defesas, o personagem que eu gostaria de comentar em relação é o Dwight. O Dwight, mas principalmente a questão da rivalidade dele com o Daryl, que teve alguns momentos nesse episódio, foi bastante interessante. Eu achei muito foda a questão do Dwight estar sempre relacionado com vários personagens, O Dwight teve uma relação com a Denise, porque ele matou ela, que tem também uma relação com a Tara, por ter sido namorada. Aí depois teve uma relação com o Daryl, com a Cheryl, e com a Rosita também. Então o Dwight meio que ele tava numa teia de relacionamentos. E devido à sua mudança de posição, meio que afetou a postura de todos, O Daryl queria matar ele, a Tara reforçava isso, a Rosita tentava meio que tava no meio termo, mas confiava no Daryl, e a Cheryl meio que deu uma sumida. Então é interessante a que ponto esse personagem chegou. É a questão da teia de relacionamentos. Toda essa diversidade mostrou que o personagem não ficava parado, não só ficava na sua traminha de obedecer o Negan e querer ter um processo de rebeldia. Ele teve seus relacionamentos, e esses próprios relacionamentos meio que tomaram atitudes agressivas em cima dele mesmo nesse último episódio. Meio que assim, tudo que ele preparou, tudo que ele moldou, caiu tudo em cima dele pra tornar aquela pressão de eu mudei de lado, mas eu ainda tenho que provar essa questão. Então isso meio que leva o personagem a uma nova zona de desconforto. A respeito do Morgan, finalmente tivemos o fim definitivo do seu lado pacifista, naquela conversa com Ezequiel, que ele, se junte à nossa causa e tal. Eu adoro a maneira que ele fala, essa maneira meio medieval, mas o que importa é, o Morgan antigo, no caso o Morgan pacifista, tá definitivamente morto. Isso que interessou nesse episódio em relação a esse personagem. Ele já chegou moldando a sua passagem completa do seu lado bonzinho pro seu lado agressivo. Bom, enfim, aí chegou o grupo do lixão em Alexandria e tal, se prepararam pra defesa, enfim, nada realmente muito exclusivo, muito, como eu posso dizer, interessante, é apenas a preparação para a linha de defesa, uma coisa que já estava moldada, uma coisa que ia acontecer e apenas estava sendo desenvolvido, Chegou, plantou a defesa e tudo mais, nada demais. E aí, finalmente, vamos falar agora da cena de conflito que eu acho que foi, pra opinião da maioria, o ápice do episódio, o momento mais foda, aquilo que ia marcar a season finale. Ok, tivemos a morte da Sasha, claro, isso aí meio que iniciou a guerra, mas um pouquinho antes disso tivemos a questão da cena do caixão, que a Sasha escolheu ser entregada naquilo, e o Negan, velho, Jeffrey Dean Morgan, um dos melhores, provavelmente o melhor ator, ou um dos melhores da série The Walking Dead, fez um show atuando com o Negan, sacou? Ele é foda pra caramba. E olha, vamos lá, até agora só tô falando ponto positivo, só falta alguém aqui no comentário dizer, só reclama da série e tudo mais, enfim, vamos começar agora a falar sobre a guerra. O conflito foi bastante chamativo, teve muito tiroteio, teve umas cenas de tensões iniciais, principalmente envolvendo a traição do grupo do lixão. Tivemos várias referências aos quadrinhos, principalmente em relação a Michonne lutando contra alguém e jogando lá de cima, que no caso representava a cena dos quadrinhos com a Andrea, que foi uma coisa muito fantástica. Tipo, qualquer menção, referência é bem-vinda no mundo de The Walking Dead. Bom, enfim, no processo da luta tivemos muito tiroteio. Eu comentei no Facebook o seguinte comentário, nós tivemos 200 tiroteios, mas somente mais ou menos 10 mortes, porque se você perceber durante o episódio, todo cadáver que aparecia era de personagens que a gente não conhecia. Meio que eles apenas falaram, olha, de personagem importante vamos matar somente a Sasha. E eu acho que isso meio que estragou um pouco a season finale, principalmente porque a season finale tem que marcar. As coisas que marcam não é somente ação, não é somente ter um tigre claramente computadorizado atacando alguém, mas eu acho que tem que ter o lado emocional. E o lado emocional apenas se fechou na questão do quê? Da Michonne ferida, o Rick achando que ela estava morta, e os dois se encontrando tudo mais, e o grupinho se unindo, enfrentando o bem, o bem enfrentando o mal. Simplesmente isso, de modo geral. São conteúdos chamativos, porém a questão da morte é uma coisa que pesa bastante. Infelizmente nós não tivemos. Foi somente fechado na morte de personagens secundários, /terciários, ou personagens que nós nunca vimos anteriormente. O tigre, por exemplo, a Shiva, a tigresa, nós sabemos que nos últimos episódios nós tivemos um cervo, um veado lá completamente computadorizado, uma coisa muito feia, e muitas pessoas falaram que a galera tava aguardando gelo pra Shiva no último episódio. A Shiva no último episódio foi claramente computadorizado, não foi lá uma grande coisa, e ela só apareceu por 10 segundos, Durante o conflito ela tá com os dois salvadores só, e durante o resto do tiroteio ela sumiu completamente.
né? Ela não foi pra floresta cagar, não, ela não fez porra nenhuma. Ela sumiu. E sem falar que é muito interessante o fato de que nós temos um animal agressivo, claro, domesticado, porém agressivo, no meio de uma zona de tiroteio, barulho alto incomoda animais, mas ela sabia exatamente quem matar. É um animal completamente inteligente. Isso é no mínimo curioso. É curioso, não sei como é que aquele tigre sabia diferenciar Salvador de Colônia Hilltop, enfim. Nós não víamos o Ezequiel mandando ela atacar ele, não. Ela estava livre por aí, e isso é um lance chamativo, é até questionável. Bom, enfim, em relação a Michonne, como eu falei, nós tivemos a referência aos quadrinhos, que no caso cai toda a questão da Andrea na torre de observação, que infelizmente nós não tivemos, porque a torre caiu e tudo mais. Porém, nós tivemos no caso, a questão visual é de ter uma mulher toda ensanguentada lutando. O The Walking Dead não tem esse costume de mostrar mulheres sofrendo demais em relação a sangue, porradaria e tal, geralmente isso é focado mais em homens. Então foi ótimo ver que The Walking Dead não tá fechado em só homem lutando e mulher na cozinha, né? Ou mulher parada fazendo alguma coisa. A mulher tava lá sofrendo igual o homem, uma coisa que eu acho completamente foda. Eu acho que mulher no The Walking Dead tem que sofrer também, sacou? Não tem que ficar no cantinho não fazendo nada, sacou? Tem que arriscar a vida, tem que lutar mesmo, e a Michonne representa esse personagem que a gente vê e fala, caraca, essa personagem é foda, mesmo sofrendo, ela representa uma personagem, traz mais realismo e tal. Então, esse lance da Michonne sofrer, mesmo sendo algo ruim pra situação da personagem, como eu disse, traz uma realidade, traz um realismo, traz um conteúdo visual pro The Walking Dead, principalmente por não limitar a mulher e somente ficar no cantinho, mas também enfrentar os caras como também os homens. Bom, enfim, galera, a batalha final foi resumida em somente isso. Um tigre computadorizado que só apareceu por 10 segundos e depois sumiu misteriosamente. Uma Sasha zumbificada que ninguém se importou em matar, só mataram só depois do conflito final. Muito tiroteio, claramente foi pra chamar atenção e deu certo. Só que foi aquele lance, 200 tiros e só morreu gente secundária ou terciária, ou até personagem que a gente não conhecia. Muito raramente tivemos alguma cena de sangue com o próprio tiro, a pessoa levava um tiro, apenas tropeçava e caía no chão, não mostrava a pessoa sendo perfurada, nada demais. O Negan recuando, mostrando o dedo do meio e ninguém acertava ele, não acertava nem as rodas do veículo, uma coisa completamente absurda, sacou? Porra, ninguém acertava ninguém, os vilões acertavam um grupo de pessoas do bem e não atingia ninguém, enquanto o grupo do bem, quando atirava, acertava o grupo do mal, uma coisa completamente exagerada, mas claro que teve lá seus pontos positivos também, né? Então assim, de modo geral, foi um episódio com seus pontos positivos, pontos negativos, mas no geral foi um episódio que mostrou o que deveria ter sido mostrado nos últimos episódios, ou pelo menos nos outros episódios. Conteúdo, né? Nos últimos episódios não tivemos lá grande coisa. Esse episódio, a season finale, mostrou um conteúdo interessante. Claro, com seus respectivos problemas, erros e etc. Então, como nota, vendo que foi uma season finale amigável, né? Foi uma season finale bem legalzinha, eu vou dar nota 8. Eu acho que foi bem maneira mesmo, pelo menos, porra, comparado com os últimos episódios, foi lá um episódio pica das galáxias, mas de modo geral foi um episódio legal. Foi um episódio da hora, mas que faltou uns pontos aí. Bom, de modo geral é isso, nota 8. Se você gostou, você pode curtir, compartilhar, comentar, fazer qualquer coisa, pode dar o canal crescer. Como também você pode comentar o que você quiser na área de comentários, contanto que tenha relação com o conteúdo do vídeo. Então, esse vídeo vai ter gostado, foco sua cabeça para o próximo vídeo, valeu!